Dando continuidade aqui ao nosso estudo de recursão em Prolog, hoje eu vou fazer apenas um exemplo, tá? Vai ser um vídeo bem curto, sobre o fatorial, né? Que é um exemplo clássico que a gente pode resolver com algoritmo recursivo. Na verdade, como a iteração no Prolog ela é realizada a partir da recursão, então nós já exercitamos bastante esse conceito com os exemplos da aula passada. E espero que vocês estejam estudando e que resolvam as questões que nós combinamos na lista de exercício, ok? Bom, então, no exemplo do fatorial, todos nós sabemos calcular o fatorial, né? O fatorial de um número n é a multiplicação sucessiva de n até 1. Então, por exemplo, por definição, o fatorial de 0 é 1, o fatorial de 1 é 1, o fatorial de 2 é 2, o fatorial de 3 é 6, 4, 24 e assim por diante, né? Então, por definição, nós vamos criar aqui a nossa regra fatorial, tal que o fatorial de 0 seja definido, nós vamos dar um write, seja 1, ok? Vou usar um cut aqui, se essa regra for executada, eu não testo a próxima. E aí, agora eu vou criar a outra regra fatorial que vai receber o valor n, e esse sim ele vai calcular, ok? Nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Caso eu tenha que calcular o valor n que não seja 0, eu vou usar uma outra regra fatorial com outro predicado, porque eu vou mudar o functor e a aridade. Não, o functor é o mesmo, mas eu vou mudar a aridade vai ser igual a 2 para esse predicado. Então eu vou chamar um fatorial que vai receber o n e o acumulador, que nesse caso começa em 1 porque é o número neutro da multiplicação, ok? E aí, nesse novo predicado de fatorial, a gente vai receber o valor de n, o acumulador. Qual vai ser o nosso ponto de parada dessa regra recursiva? Bom, nesse caso, quando n for menor, né? Menor ou igual a 1, a gente escreve o resultado do acumulador, que é onde vai estar guardando a nossa computação do fatorial. Se isso for executado, eu dou o cut, não testo mais a próxima, ok? E aí, na regra de baixo, é onde a gente vai fazer justamente a computação do fatorial. A gente vai receber esse n, esse ACC, e aqui a gente vai primeiro calcular o novo valor de n, né? Como sabemos, na regra do fatorial, o n vai subtraindo de uma em uma unidade. Por quê? Vou colocar aqui embaixo comentado. Bom, se eu quiser calcular o fatorial de 5, né, o fatorial de 5 nós sabemos que é igual a 120. Mas por que igual a 120? Porque o fatorial de 5 ele vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Então, na verdade, esse valor de n que a gente recebe, que é o 5, aqui na nossa função a gente vai descendo, subtraindo ele de uma unidade, para ele valer 4, depois 3, depois 2 e depois 1. E a gente percebendo aqui, a gente já consegue observar que, na verdade, o fatorial de 5 nada mais é do que 5 vezes o fatorial de 4. Né? O fatorial de 4 é justamente essa parcela 4, 3, 2, 1. Então é essa recursão que a gente vai fazer agora. A gente vai guardar o novo valor de n em x, que vai ser n menos 1. Né? No nosso exemplo aqui, se n vale 5, x vai valer 4. Além disso, a gente vai guardar o acumulador, que nesse caso vai ser o que já tem no acumulador vezes n. Observem que o acumulador sempre começa em 1 na primeira chamada dessa regra, ok? Então, quando n vale 5, 5 vezes 1, 5, né? É o elemento neutro. E aí, depois disso, eu chamo novamente o meu fatorial, passando x e y agora. Então, essa chamada novamente, que é a recursão do fatorial, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, olha, chamando agora para 4, né? Porque o x está valendo 4. Quando eu for chamar de novo, o que ele vai fazer? Vai fazer o meu x valer 3
E aqui ele vai multiplicar o meu ACC, que eu passei 5, né? 5 vezes n, o n vale 4. Então ele vai estar multiplicando, na verdade, essa primeira parcela 5 vezes 4. Quando ele multiplica essa primeira parcela, agora falta essa. E quem é isso? Na verdade, é o fatorial de 3. Né? Então, para calcular o fatorial de 5, como é que esse programa vai fazer? Esse programa ele vai fazer assim, olha, fatorial de 5, que vai dar 120, ele vai calcular 5 vezes o fatorial de 4, ele vai chamar essa recursão. Né? Depois disso, ele vai calcular 20 vezes o fatorial de 3. Por que 20? Porque já multiplicou 4 vezes 5 e agora falta o 3, o 2 e o 1. Né? Depois disso, ele vai fazer 60 vezes o fatorial de 2. Por que 60? Porque ele multiplicou 20 pelo 3. 60 e o fatorial de 2. Depois disso, ele vai fazer 120 vezes o fatorial de 1. E o fatorial de 1, né, a gente já vai parar aqui, porque quando n for menor ou igual a 1, para, e ele vai escrever o ACC, que está valendo justamente 120. Então, quando a gente executar aqui no nosso exemplo, olha, fatorial de 5, então a gente vai observar que o fatorial de 5 é justamente 120. Né? Se quiséssemos calcular, por exemplo, para o fatorial de 4. O fatorial de 4 a gente sabe que é igual a 24. Né? Então, para calcular o fatorial de 4, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, o fatorial de 4 vezes o fatorial de 3. Aí, quando ele for encontrar, ele vai multiplicar 4 vezes 3, 12, vezes o fatorial de 2. Aí ele vai multiplicar 12 vezes 2, 24, vezes o fatorial de 1. Quando chega em 1, ele para, porque é a nossa condição, e vai escrever o ACC, que está valendo justamente 24. Então, quando a gente for computar aqui o fatorial de 4, ele é igual a 24. Ok? Então, esse é um pequeno vídeo, né, só para a gente exercitar aqui um pouco mais da recursão. Esse exemplo é interessante porque a gente tem dois predicados diferentes nesse programa, só que usando o mesmo functor, chamado de fatorial. Esses predicados são diferentes porque mudaram a aridade. Né? Nessas duas primeiras regras, a gente tem um predicado com functor fatorial e aridade 1, ou seja, a gente passa um valor aqui. E aqui a gente tem mais um predicado sendo usado 2 vezes, com o functor fatorial mais a aridade igual a 2, porque a gente passa 2 valores. Então, nesse caso, se eu perguntasse quantos predicados esse programa, essa base de conhecimento está utilizando? 2 predicados. Né? O predicado fatorial barra 1, predicado fatorial barra 2. O barra 1 e o barra 2 é justamente a aridade do predicado, que é quantos valores deve ser passado na utilização dessa regra. Ok, pessoal? Então, sim, só para terminar, obviamente, se a gente calcular o fatorial de 0, pela definição vai ser igual a 1, que é justamente nessa primeira regra, que é a nossa condição aqui da exceção do fatorial de 0. E o fatorial de 1 é 1, né? Só que nesse caso ele vai executar normalmente e vai chegar a essa conclusão executando aqui. No caso ele vai executar esta e esta, né? Quando chegar aqui já vai parar, porque já vai dar match aqui na condição e ele vai imprimir o ACC começa em 1, justamente. Fatorial de 2 é 2, né? Porque o fatorial de 2 é 2, ele vai passar por aqui, né? Vai passar porque n não é menor ou igual a 1 e vai calcular aqui normalmente. Né? X vai valer 1 e vai multiplicar aqui, nesse caso, 2 vezes 1, 2, e aí para na próxima chamada recursiva e vai conseguir exibir o resultado. Muito bem, esse é o exemplo, vocês conhecem muito bem fatorial, era só para ver como construímos este programa em Prolog. Exercitem e na próxima aula a gente vai começar a estudar listas, né, como manipular coleções aqui no Prolog. Até lá!